a santidade na passarela da vida. O objetivo deste tema é mesmo de contestar a mistura que tem sido feita do mundo espiritual e o mundo carnal. Isso está ficando cada vez mais nítido e infelizmente também está ficando muito comum. As pessoas querem ficar bem com Deus, mas também querem aproveitar a diversão que o mundo oferece. Querem ser cristãs, mas não querem se submeter ao Cristo, dono do cristianismo, fundador do cristianismo. Cito aqui até en passant o que aconteceu com a Baby Consuelo e Ivete Sangalo nesse último carnaval, em pleno carnaval, em cima de um trio elétrico, seguido de uma multidão de pessoas bêbadas, drogadas, e falando algo sobre a ação profética de Deus. Isso está ficando muito comum. As pessoas, elas pensam que podem construir dentro da sua mente, do seu coração, um tipo de cristianismo que seja fácil para ela seguir, para ela professar. É tipo uma mistura do sagrado com o profano, ou outra coisa qualquer. A igreja de Jesus não pode se amoldar ao mundo. E digo isso porque imagino que alguns membros da igreja tenham se envolvido com o carnaval, ou com alguma coisa atrelada a isso. Não, a igreja não pode se envolver, se amoldar ao mundo, ao desejo que as pessoas têm de tentar conciliar o inconciliável. Talvez esse tipo de pessoa pense mais ou menos assim, frase dela: eu creio em Deus, mas a vida é curta, então deixa eu aproveitar. Que mal tem? Eu só quero me divertir. Mas quando você lê uma frase como essa, os sofismas que existem aqui são vários. Mas eu separei apenas um, para poder tentar desmistificar esse pensamento errôneo. Eu creio em Deus. Sim, eu creio em Deus, mas a vida é curta. Então deixa eu aproveitar. Bem, o sofisma é mais ou menos assim: quem pensa assim não crê em Deus, apenas sabe que Ele existe. E esta é uma confusão que muitas pessoas fazem. Se você for num dos corredores da morte nos Estados Unidos, e as pessoas que estão ali, elas são pessoas monstruosas, cometeram crimes inimagináveis, e você for lá e perguntar para ela: você crê em Deus? Ela diz: sim, eu creio. Mas ela não está dizendo que crê em Deus, ela está dizendo que ela sabe que existe um Deus. Então alguém que pensa assim não crê em Deus, apenas sabe que Ele existe. Essa é a verdade que confronta o sofisma. Sofisma é alguma coisa que parece correto, mas não é. E o mundo está cheio de coisas assim. Parece correto, mas não é correto. Porque se acreditasse mesmo em Deus, saberia que a vida não é curta, porque Ele, Deus, é eterno. Então uma pessoa que pensa assim, ela está muito longe de ser qualificada como filhos de Deus. A nossa igreja tem um processo na justiça contra um outdoor que nós colocamos e que diz que a Bíblia é a nossa única proteção contra o ativismo LGBTQIA+, contra o ativismo judicial,
contra o ativismo, enfim, qualquer tipo de ativismo, a Bíblia é a nossa única proteção. Se você concorda comigo, dê uma salva de palmas para isso. Nós temos, e quando eu fui no julgamento do agravo dessa ação, porque foram 35 ações criminais, todas elas foram arquivadas pelo Ministério Público, porque o Ministério Público diz: não há crime nenhum cometido pela igreja ou pelo seu pastor. Mas a parte civil do Ministério Público, eles resolveram entrar com ação civil. E nós tentamos um agravo para suspender essa ação. E eu fui no julgamento desse agravo e eu vi o juiz que julgou o agravo dizer que nós, aliás, até no discurso do próprio Ministério Público, dizer que nós não podemos dizer quem é que vai para o céu ou quem não vai para o céu. Eu ouvi com esses ouvidos que a terra há de comer. Eu fiquei olhando para a promotora para ver se ela ia dizer assim: você tem alguma coisa para falar, pastor? Aí, meu filho, ia saltar naquele tribunal, iam me prender, ia ser uma coisa terrível, né? Que eu fiquei assim, na ponta da boca. A minha fala é: eu não posso, mas a palavra de Deus pode. Deus pode. Deus manda quem Ele quer, para onde Ele quiser. Os padrões de Deus morais não são iguais aos nossos. Aliás, diga-se passagem, muito falhos. Nós somos muito péssimos julgadores. E a verdade disso é que a gente protege os nossos, mas condena os outros. Essa é uma tendência humana. Então eu fico pensando que as pessoas creem que Deus existe mesmo. Creem que Deus existe. Mas elas não se submetem a este Deus. Então vamos tentar aprender um pouco sobre esse assunto. E eu queria falar um pouco de Moisés. Lá em Êxodo capítulo 32, verso 7, diz assim, vamos ler juntos? Então o Senhor disse a Moisés: desça, Moisés, desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Foi quase uma negação de Deus, de que aquele povo era o seu povo. Deus estava realmente muito, se eu posso dizer isso de Deus, muito triste naquele momento. Qual o contexto aqui? Desse texto aí, qual o contexto? O povo ficou escravo por muito tempo, dos 430 anos que os hebreus ficaram no Egito, boa parte dele foi sendo escravos, sendo tratado a chicote, com humilhação. E a Bíblia diz que Deus disse isso para o próprio Moisés, que ele ouviu as orações do seu povo e libertou o seu povo através de Moisés. A libertação foi épica, foi magistral. Muitas pessoas não pensam naquelas 10 pragas, cada uma delas tinha um sentido espiritual. Era para poder destruir, tanto na cabeça dos egípcios, mas principalmente na cabeça do seu povo, que estava acondicionado àquela cultura. Era para destruir cada uma das divindades que existiam no Egito. Então não foi uma libertação comum, simples. Ela foi magistral. Esta libertação tinha um objetivo claro, que foi apregoado por Moisés várias vezes ao faraó: deixa o meu povo ir para me adorar. Esse era o propósito que Deus tinha para aquele povo e para todos aqueles que se dizem povo de Deus. Você não existe para outra coisa senão para adorar a Deus. Se você ainda não encontrou sentido na vida, é porque falta isso na sua vida. Você
declarar para você mesmo que você é povo de Deus e nasceu para adorá-lo. Então esta libertação tinha esse objetivo. O povo, quando saiu do Egito, ele saiu numa direção já estabelecida. Era o encontro com Deus no Monte Sinai. Não era a terra prometida. Só não, deixa o meu povo ir para me adorar. Havia um ponto de encontro que você, quando lê o livro de Êxodo, capítulo 3, até o capítulo 25, 26, até o capítulo 32, você fica estarrecido com esse encontro. Esse encontro foi preparado por Deus. Quando o povo foi chegando no Sinai, o Sinai balançava, fumegava, ao ponto do povo não querer subir. Deus queria que o povo subisse em meio a toda a manifestação da sua glória. É como se Deus estivesse fazendo uma festa, botando todos os elementos da terra, do ar, a serviço dele, a comando dele. Mas o povo, quando viu tudo aquilo, ele tremeu e disse: Moisés, vai em nosso lugar e converse com Deus. Deus queria esse encontro. Deus anela pelo encontro com as suas criaturas, para que elas reconheçam-no como Senhor e se tornem filhos dele. Isso mesmo, você não nasceu filho de Deus, mas Deus te ama como criatura e Ele quer que você se torne filho dele. Moisés agora, nesse texto aí, Moisés está diante de Deus recebendo as tábuas da lei, para que o povo de Deus soubesse o que seria certo ou errado, porque eles foram escravos de uma nação, eles não sabiam ser uma nação, eles precisavam de leis, de mandamentos, para que então, quando eles fossem entrar na terra prometida, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, é que iria dirigi-los, comandá-los, governá-los. Eles não precisariam ter reis, porque o Senhor iria fazer isso. Então aí, Moisés estava recebendo as tábuas da lei, mas algo terrível aconteceu enquanto Moisés estava no monte, naquela comunhão. Imagina, aquela comunhão gostosa, Deus vai falando, você vai ver Deus falando várias coisas, Deus vai dizendo a Moisés um monte, não é só os 10 mandamentos não, toda a lei, tudo que Deus queria que o seu povo soubesse. Chegou um momento que Deus diz: Moisés, vem que eu vou escrever tudo para você. Havia uma intimidade de Moisés com Deus. Deus estava alegre de ter agido no Egito, de ter feito o que fez, de ter aberto o mar abriu para que o povo passasse. E agora Deus estava recebendo o seu povo para uma grande celebração. E Deus então vai cuidar, esse é o cuidado de Deus. Deus estava cuidando do seu povo, essa lei, mas essa lei vocês vão fazer assim, para me adorar, para vocês conseguirem adorar a minha santidade e não morrerem com a minha glória. Eu estou estabelecendo essas formas de vocês lidarem. Mas enquanto isso estava acontecendo, sabe o que estava acontecendo? O povo lá embaixo se corrompeu. O povo lá embaixo se corrompeu. E Deus sabia que o povo havia se corrompido. Enquanto havia santidade, havia intimidade, o povo lá embaixo estava completamente perdido. Êxodo capítulo 32, verso 1, diz que o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E aí você já sabe da história. Eles fizeram um carnaval, um verdadeiro carnaval.
Todas as vezes quando eu leio a partir desse versículo, que eu leio aqui, eu olho para Marquês de Sapucaí, eu fico vendo, caramba, como é retrato ipsis literis. Ao contrário, aquele povo lá embaixo, imagina, eles estavam escravos, e eles saem do Egito e Deus dá tesouro para eles. Deus tocou no coração dos egípcios, e os egípcios pegaram seus ouros, suas pratas, seus bens e foram tipo que pagando o tempo que eles foram escravos, sem direito a nada. Eles saem abastecidos como uma nação rica do Egito e vai em direção ao Deus que proporcionou isso. O que você esperava, ou o que você imagina que deveria ser, quando Moisés estava naquela intimidade tremenda com Deus, o que deveria estar acontecendo aqui embaixo? Senão uma grande celebração, hosanas, aleluias, uma festa espiritual tremenda, mas não, eles se corromperam, ao contrário de se consagrarem, esperarem o tempo que fosse necessário para Moisés descer, em vez de celebrarem a vitória alcançada depois de 4 séculos de escravidão, agora eles promovem uma festa carnal e idólatra. Há alguma dúvida aqui sobre o que eu estou falando sobre o carnaval? Eu não sei em que ano, e todo ano sai um tributo a Satanás e humilhação ao cristianismo em pleno país que se diz cristão. Fiquei impressionado um ano desse aí, quando colocaram um capetão lá de um chifre tremendo, e aí aquilo ali começou a pegar fogo, e aquela imagem imponente do que se diz Satanás, porque para mim Satanás não é aquilo ali, ele é bem bonitão, atraente, não assusta as pessoas, mas aquela imagem que dizia ser dele, foi pegando fogo, e a cabeça do diabo foi baixando, num sinal de humilhação. Não, gente, eu não estou falando de coisas supérfluas, eu estou falando de um mundo chamado mundo espiritual, que talvez você não dê a mínima para isso, ou talvez você dê pouca importância para isso. As pessoas se corromperam, infelizmente as pessoas estão assim, corrompidas, não é só no período de carnaval não, mas no cotidiano do mundo, na passarela da vida, há um desfile de carnalidades e obscenidades das mais variadas. Os valores importantes, os valores que estão aqui, estão sendo trocados, esquecidos. Honra está aqui, equilíbrio está aqui, respeito está aqui, boas maneiras estão aqui, honestidade está aqui, verdade está aqui, entre tantos outros. Esses valores estão sumindo, desaparecendo na passarela da vida de cada um de nós. E entenda-se aqui, passarela, lugar de passagem. Estamos passando por esse mundo, e o que estamos fazendo nesse tempo que Deus nos deu nesse mundo? O que você está fazendo? Você fala de Deus como Baby Consuelo fala, como Einstein dizia, que cria em Deus. O pecado, escuta isso, o pecado tem sido exaustivamente relativizado, e até o combate a tais práticas seguem o ritmo e o enredo desenhado pelo próprio diabo. Nossa igreja aqui nunca vai ser inclusiva como esse mundo acha que tem que ser a inclusão. Há muita hipocrisia nessa questão da inclusão. Parece que isso virou moda. Vi um clipe de 4 pessoas num restaurante, e a pessoa então falou boa noite a todos vocês e a todas. Aí os rapazes perguntaram, por que você está falando todas? Que é uma imbecilidade tremenda, condenado por todos os linguistas, e que é uma grave
mutilação da nossa língua, que é um patrimônio que nós devemos conservar. E foi falar com aqueles, por que você está falando todes? Ah, porque nós somos um restaurante inclusivo. Ah, é? Então traz lá para mim o cardápio em braille. Ah, nós não temos. E foi pedindo várias coisas, por exemplo, um serviço para autista. Ah, nós não temos. Ah, então deixa de hipocrisia. Essa igreja é a igreja mais inclusiva que tem em todo o mundo, porque ela dá a oportunidade de todos entrarem aqui, conhecerem o Evangelho e saber que o Evangelho diz: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Conhecer o que Paulo disse aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O novo nascimento, a transformação. Nós não pegamos o perseguidor Saulo e demos uma melhoria nele, e ele continuou com todas as suas falhas, interpretações erradas sobre o que foi cristianismo. Não, ele foi transformado pelo poder de Deus. Quantos aqui já foram transformados pelo poder do Evangelho? Levante a mão. Glória a Deus. É isso que o Evangelho faz. E a partir daí nós temos que começar a pensar sobre o conceito de santidade. Estamos presenciando tudo e já não nos indignamos com nada. Muitos de nós estamos com medo. Muitos de nós achamos estranho a igreja ser perseguida. Queremos uma amizade com o mundo para vivermos em paz. Você escolheu a fé errada, porque o cristianismo nasceu debaixo de perseguição. E até a volta de Jesus ele vai sofrer perseguição. Então nós já não estamos mais nos indignando com nada, porque é custoso. Essa ação do Ministério Público é de 30 mil reais. Temos que pagar 30 mil reais. Mas eu estou orando para no final eles nos pagarem 30 mil reais. Porque é perigoso os absurdos que estão acontecendo. E quando se pensa em criança, então eu viro uma fera. Agora vão obrigar crianças a receberem uma vacina que elas não precisam receber. Há estudos sobre isso. Estamos com medo, estamos acuados. E aí muitos de nós querem buscar uma harmonia e equilíbrio que são impossíveis com o mundo, já que Deus já deixou claro para nós o que está ali em Tiago capítulo 4, verso 4. Vamos ler juntos? Não tem como. Não tem como ser amigo do mundo. Não tem como concordar com o mundo. Não tem como concordar que pedofilia é uma doença. Não tem como concordar que adultério é doença. Isso é uma relativação, a relativizar os pecados. Não existe mais pecado. A pergunta do Ministério Público é: quem são vocês para dizer quem vai entrar no céu ou não? Nós somos os seguidores de Deus, seguidores de Jesus. Então, amados, não existe cristianismo sem santidade. Não existe cristão sem ódio contra o pecado. Não é contra o pecador, é contra o pecado. Não existe cristianismo que trate pecados pessoais. Escuta isso, igreja! Não existe cristianismo que trate pecados pessoais como animais de estimação para serem acariciados. Pecados em vida de cristão são batalhas diárias a serem enfrentadas com o joelho no chão. Anota aí que rimou, hein? Joelho no chão. Paulo disse: 3 vezes clamei ao Senhor para tirar um espinho na carne. E ele disse: não vou tirar. Você vai continuar com esse espinho na carne.
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós estamos fortes, somos orgulhosos e não buscamos a dependência de Deus. Mas quando sabemos que somos fracos, que há um espinho na carne nos oprimindo, então a gente busca o Senhor. Precisamos iluminar o mundo com as verdades da palavra de Deus. Vamos ler isso aqui? Precisamos iluminar o mundo com as verdades da palavra de Deus. Por isso, Paulo escreveu a epístola aos Hebreus, para incentivar os cristãos judeus a manterem a fé em Jesus, não em outra coisa, e a não voltar às práticas antigas. Deus soprou isso no coração do escritor de Hebreus, que eu acredito ter sido Paulo, para que nós fiquemos firmes no que a palavra de Deus nos ensina. Custe o que custar. Custe o que custar. Isso não pode ser um discurso da boca para fora. Me lembro de um testemunho de um missionário, eu só tenho dúvida se foi na China ou na Coreia do Norte, quando eles estavam reunidos num local, no underground, num local subterrâneo. E aí eles foram descobertos, era uma comunidade pequena de algumas 2, 3 dezenas de pessoas. E aí eles foram colocados na rua pelo exército comunista, socialista. Crente vai estudar o que é comunismo e socialismo. E aí então eles começaram a dizer: vocês vão ter que rejeitar esse Jesus e aceitar o nosso imperador como Deus. E eles disseram: não, nós não vamos fazer isso. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram os filhos deles e colocaram na rua asfaltada, todos numa direção só e de bruço no chão, e os pais assistindo. E eles vieram com um rolo compressor para esmagar todas aquelas crianças. E aí as pessoas: vocês vão rejeitar ou não? E sabe o que eles fizeram? Os pais fizeram. Ah, igreja brasileira, você não sabe, igreja brasileira, o que é. O que é a fé em Jesus. Eles começaram a cantar um hino que eu não sei cantar, mas que dizia que em breve nos veremos na glória. E eles assistiram seus filhos serem esmagados por um rolo compressor. Depois foram eles. E se você não é um crente carnal, se você é um crente espiritual, se você crê na Bíblia, você sabe que aquela dor foi momentânea e que aquelas famílias se reuniram na glória, festejando a eternidade, porque essa vida, ela é passageira. Todos nós aqui temos a eternidade. Todos nós aqui temos um espírito eterno. A questão é: onde você vai para a eternidade? À direita de Deus ou à esquerda de Deus? O Senhor diz: direi aos que estiverem à minha esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ele vai dizer para os que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, e recebam por herança o céu que vos está prometido desde a fundação do mundo. Qual a posição você tem se colocado? Pastor, eu não sei porque eu ainda não estou na eternidade. Mas o que define a sua posição na eternidade é a passarela da sua vida hoje. É como você vive hoje. É como você vive na escola. É como você vive no trânsito. É como você vive perto dos seus vizinhos. É como você vive. É como você desfila nessa passarela da vida. Por isso que quando Paulo escreveu os Hebreus, ele disse assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Dá para você ler isso comigo? Uau! Esse é um texto que coloca uma espada no nosso peito. Sem santidade.
Se você não é uma pessoa que vive em santidade, se preocupa com santidade, a resposta é: você não é um crente. Você não é um cristão. Você crê que Deus existe, mas você não é transformado pelo Espírito de Deus. E Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir isso. Não corra, não fuja daquilo que Deus está te dizendo. E aí eu quero concluir dizendo o que Moisés fazia naquele monte. Sabe, um monte tão abençoado, uma coisa tão gloriosa. Moisés buscava ver a vontade de Deus. O que o povo fazia lá embaixo no acampamento? Buscavam a vontade da carne. Qual foi o resultado da busca de Moisés? Leis e orientações para o sucesso na vida. Qual foi o resultado da busca do povo? Decepção e morte. Porque foram mortos mais de 21 mil pessoas. Mortos num lance. Moisés disse: quem é por mim? Pegue a sua espada e venha para cá. E aí então os sacerdotes, o pessoal já começaram a se posicionar e houve uma guerra. Ter santidade é resultado de quem vive em comunhão com Deus. Deus honra quem busca a santidade. E Moisés era uma pessoa que buscava a santidade. Quando o povo chegou ao Monte Sinai, depois de ter vivido na escravidão por tanto tempo, Deus chamou Moisés para subir ao monte, a fim de entregar-lhe as tábuas da lei, em Êxodo capítulo 24. Está lá: depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância eles, você chega para perto de mim. Porque desde o Egito, Moisés não se conformava com a injustiça. Deus conheceu o coração de Moisés. Deus conhece o seu coração. Nosso Deus é tão tremendo e maravilhoso. Olha o que ele fez com Moisés. Este lugar que ele chamou Moisés para entregar as tábuas da lei, era o mesmo lugar onde Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente, lá em Êxodo 3, quando ele fugiu do Egito. Presta atenção nisso, eu já estou terminando a minha mensagem. Está lá, Êxodo 3, verso 4 a 6. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Observar o quê? A planta que queimava, mas não se consumia, ela não acabava, ela continuava a pegar fogo. E então, no meio da sarça ardente, o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Esse foi o momento onde Moisés se encontrou com Deus pela primeira vez. Foi o primeiro encontro dele. Como é que Moisés estava? Ele não era mais um príncipe do Egito. Ele não tinha nada, mas ele tinha temor de Deus. Ele tinha temor de Deus, colocado talvez por sua irmã Miriam e a sua mãe, que o amamentou e até os primeiros anos foi lhe ensinando sobre o temor de Deus. E agora, depois de todo o trabalho, planejamento e paciência, Deus escolhe o mesmo lugar para dizer: desça, Moisés, desça. Olha o que diz o texto. Então o Senhor diz a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Êxodo 32, 7. A passarela da vida de Moisés foi servindo ao Senhor com obediência, temor, sacrifício, mesmo diante dos obstáculos. Moisés, ele preferiu a obediência do que a luxúria. Ele preferiu a obediência e pagou um alto preço por isso. Como está a sua passarela? Como está a sua passagem nesse mundo? Você se santifica? Ou você se mistura? Ou você age igual ao mundo? A nossa vida aqui na terra também é uma passarela. Ou seja, estamos passando por aqui. Mas o nosso destino
depende se na minha passagem estou passando como um religioso que tenta conciliar prazer e pecados para me sentir bem, ou se estou passando como uma pessoa espiritual que sobe ao monte da santidade para se encontrar com Deus, e estou disposto a descer, porque veja bem, aquela intimidade foi quebrada. O Senhor, o papo aqui está muito bom, estou te dando as leis e tudo mais, mas desça, porque o teu povo, esse povo que não merece ser meu povo, o teu povo se corrompeu. Deus precisa de mais Moisés. Deus precisa pelo menos de pessoas que passe por esse mundo buscando na vida de Moisés, mas principalmente na de Jesus, exemplos para vivermos. Porque o povo está corrompido. E Moisés chega com as tábuas, quebra as tábuas. Eram as primeiras tábuas, depois Deus vai dar outras a ele. Ele quebra a tábua. E vai requerer do povo uma posição. Quem é pelo Senhor, passe para cá. E muitos não quiseram passar. Santidade, santidade, santidade é o que Deus se alegra na nossa vida. É bom você servir a Deus no estacionamento, no som, na cantina, com as crianças. É bom você servir a Deus, mas Deus prefere isso, santidade. Deus prefere olhar para você e ver santidade. Santidade não é perfeição. Santidade é quando Ele olha para você e vê você chorando pelos pecados, procurando aprender como vencê-los. Ele olha e Ele conhece que você é uma pessoa que busca a santidade.